Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um caso que aconteceu aqui no interior do estado de São Paulo, mais especificamente na cidade de Franca. Pessoal, esse caso ele está tendo uma enorme repercussão aqui no estado. Eu acho que você que é daqui de São Paulo, acho que já deve ter ouvido falar sobre ele. O caso ele tem uma história absurda, cheio de reviravoltas, e a figura central, pelo menos uma das figuras centrais desse caso é a Maria Isabel. Bom, vocês vão ver como essa história ela é muito doida e provavelmente é um dos casos assim mais absurdos da cidade de Franca. E se você que está assistindo esse vídeo mora em Franca, e tiver algumas informações interessantes sobre o caso, que talvez não tenha colocado aqui, coloque aqui nos comentários pra gente, por favor. E antes de prosseguirmos, pessoal, eu tenho um recado rápido aqui para vocês. E eu quero falar para vocês da Manual. Vocês certamente devem conhecer essa empresa. Ela é uma empresa que já ajuda mais de 500 mil homens aqui no Brasil no combate à calvície e ela é líder no segmento aqui no país. E o melhor de tudo, pessoal, é que é muito simples você adquirir os produtos da Manual. Basta vocês acessarem o site deles, onde vocês irão responder um questionário médico online. Através desse questionário, que será visto por um médico especialista, será montado um tratamento ideal para você. A calvície ela atinge 50% dos homens até os 50 anos de idade. E antigamente não existia tratamento para isso, mas hoje existe a Manual. Além de tudo isso, você poderá contar com acompanhamento clínico, onde você terá um canal aberto com especialistas para tirar qualquer dúvida médica sem nenhum custo adicional. Lembrando, pessoal, que o quanto antes você der início ao tratamento, maiores são as chances de você ter resultados expressivos. E esse tratamento ele tem que ser contínuo e geralmente os resultados aparecem com 4 meses. E olha só, a Manual ela está com uma super promoção. Usando o meu cupom Júlio Chagas, você tem 40% de desconto na compra do seu primeiro kit. Lembrando que essa promoção é limitada e só é válida na compra do primeiro kit. Ficou interessado? Você poderá acessar o site da Manual através do meu link no comentário fixado desse vídeo ou na descrição do vídeo. E para facilitar ainda mais, também no QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. E aí, bora aproveitar esse super desconto e toda a praticidade que a Manual oferece? Então bora! No mais é isso, então sem mais delongas, bora pro vídeo. Milton de Souza Prado, ele tinha 44 anos e trabalhava duro como caseiro em uma chácara localizada na região sul de Franca, no interior do estado de São Paulo. Ele também era o dono de uma pequena empresa de reciclagem de materiais que funcionava nos fundos dessa mesma chácara, onde ele atuava como caseiro. Milton, ele era conhecido como um homem simples, mas que, segundo os relatos, mantinha uma relação rígida e por vezes conturbada com a própria família. No entanto, ninguém ao redor poderia prever o destino cruel que o aguardava na propriedade, onde ele tirava o seu sustento. No dia 16 de junho de 2026, o corpo do Milton foi encontrado caído no chão da chácara onde ele trabalhava. O trabalhador rural havia sido agredido brutalmente e a cena do crime ela era muito violenta. O laudo da perícia e as primeiras investigações da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Franca, confirmaram que ele foi morto a pauladas. Segundo um laudo, golpes pesados de madeira tiraram a vida do caseiro. Foi constatado também que o Milton ele foi atacado por trás, sem ter qualquer chance de defesa. No início, o crime ele parecia um mistério ou então um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Só que os policiais eles estranharam essa questão do latrocínio, já que vários pertences do Milton, tais como o celular e a carteira dele com dinheiro, não foram levados. Então, o que mais parecia mesmo é que os criminosos foram até o Milton com o único objetivo de executá-lo. O Milton, pessoal, ele não tinha nenhuma passagem pela polícia ou qualquer outro tipo de problema com a justiça. As fontes afirmam que ele era um homem de passado limpo perante a justiça, então algo envolvendo tráfico ou crime organizado provavelmente não era. Bom, durante as investigações, os policiais começaram a ouvir as pessoas mais próximas ao Milton. Entre essas pessoas estava a filha mais velha do Milton, Maria Isabel Prado, uma jovem de 21 anos. Inicialmente, Maria Isabel entrou na delegacia na condição de testemunha e filha em luto. Ela prestou depoimento para ajudar os agentes a traçar os últimos passos do pai, mas a farsa não durou muito tempo.
Diante das perguntas dos investigadores e das contradições que começaram a surgir, Maria Isabel não conseguiu esconder a verdade. Ela confessou que estava por trás do ataque ao próprio pai. Em seu depoimento, a jovem tentou justificar sua atitude. Ela alegou que Milton submetia ela e a sua irmã mais nova, uma adolescente de apenas 14 anos, a constantes maus-tratos. Segundo a versão da Maria Isabel, ela não queria que o pai morresse. A intenção original, de acordo com o que ela disse à polícia, era apenas dar um susto, um corretivo em Milton para que as agressões familiares parassem. Para colocar esse plano em prática, a Maria Isabel ela não agiu sozinha. Ela buscou a ajuda de pessoas próximas a ela. Ela então recrutou seu namorado, Guilherme Henrique Melo da Cruz, de 22 anos, e também o namorado de sua irmã caçula, Rafael Vitor Silva de Souza Rosa, de 18 anos. Dois jovens que, por envolvimento emocional com as filhas de Milton, aceitaram participar da ação. A polícia passou a investigar o Guilherme e o Rafael como os executores diretos da agressão. Contudo, o que era para ser apenas um susto saiu completamente do controle. Seja por fúria, desentendimento ou uma ordem direta que ainda é apurada, os dois rapazes usaram pedaços de madeira para espancar o caseiro até a morte. A partir daquele momento, a vida daquela família mudou para sempre, e os três jovens que tiveram participação direta no crime cruzaram uma linha sem volta. Como o inquérito policial ainda estava no começo e a Maria Isabel havia colaborado com as primeiras informações, ela não ficou presa imediatamente. A jovem passou a responder o processo em liberdade. Enquanto isso, a polícia dava início às buscas pelo Guilherme e pelo Rafael. Sabendo que o cerco estava se fechando e que logo os dois executores seriam capturados, a mente de Maria Isabel começou a desenhar um novo plano, um mais sinistro que o primeiro. De acordo com a Polícia Civil, a Maria Isabel ela percebeu que o Guilherme e o Rafael eram duas pontas soltas que poderia entregá-la como a verdadeira mandante intelectual da morte do pai. O namorado e o cunhado, eles sabiam de tudo. Eles tinham todos os detalhes de como o plano foi arquitetado. Para a jovem de 21 anos, a Maria Isabel, os dois deixaram de ser aliados para se tornarem testemunhas perigosas. Foi então que começou a segunda fase deste caso, a queima de arquivo. Aproximadamente 2 semanas após o assassinato do Milton, o Guilherme e o Rafael desapareceram misteriosamente de Franca. Os familiares dos rapazes ficaram desesperados. Sem notícias, eles foram até a delegacia e registraram um boletim de ocorrência pelo desaparecimento dos dois. No bairro e nas redes sociais, o clima de tensão crescia a cada hora. O que a família dos dois rapazes não sabia, mas a polícia começou a descobrir, é que o sumiço deles tinha relação direta com Maria Isabel. Conforme os investigadores avançaram no monitoramento, todas as peças começaram a se encaixar. Maria Isabel decidiu eliminar os dois rapazes, que eram os executores do crime contra o seu pai, para garantir que o seu segredo ficasse guardado para sempre. A dinâmica reconstruída pelos policiais aponta que Guilherme e Rafael foram atraídos e assassinados, mas a jovem não conseguiu fazer tudo sozinha. A investigação aponta que ela teve a ajuda de um tio, irmão de Milton, o próprio caseiro que havia sido morto semanas antes. Esse tio acabou sendo preso em Minas Gerais por suspeita de participação na ocultação dos cadáveres dos dois rapazes. A prova crucial contra Maria Isabel veio das câmeras de monitoramento urbano. Imagens registradas na cidade de Rifaina, que fica na divisa entre o estado de São Paulo e Minas Gerais, mostraram o carro de Maria Isabel passando pela rodovia por volta das 10 horas e 30 minutos da noite de 29 de junho. Para a Polícia Civil, os corpos de Guilherme e Rafael estavam escondidos dentro do porta-malas do veículo naquele exato momento. O destino final daquela viagem macabra foi uma área rural na cidade de Sacramento, já em território mineiro. Lá, em uma vala, os corpos dos dois rapazes foram desovados. A perícia técnica constatou que, diferente de Milton, que foi morto a pauladas, Guilherme e Rafael foram assassinados com diversos ferimentos provocados por faca. As imagens de segurança mostraram que, após deixar os corpos em Minas Gerais, Maria Isabel retornou em direção a Franca por volta da 1h15 da madrugada, parando inclusive para abastecer o carro em um posto de combustíveis em Rifaina.
A notícia de que os corpos haviam sido encontrados revoltou os familiares do Guilherme e do Rafael. O luto rapidamente se transformou em uma sede violenta por vingança. Os parentes dos dois jovens mortos sabiam que a Maria Isabel estava por trás do desaparecimento deles. A partir daí, o caso tomou um rumo ainda mais dramático, com a entrada de novos personagens dispostos a fazer justiça com as próprias mãos. Liderados por Noemi Vitória de Souza Rosa, de 23 anos, que é tia do Rafael, e com a participação de Marcela Eduarda Melo de Paula, mãe de Guilherme, os familiares das vítimas decidiram agir. A investigação policial aponta que essas mulheres, junto com outras pessoas, planejaram uma emboscada. Elas não queriam apenas vingança, queriam arrancar de Maria Isabel a confissão de que foi ela quem planejou tudo. Para isso, elas decidiram sequestrar toda a família de Maria Isabel. No início de julho, um grupo coordenado invadiu a residência da família do Milton. Eles sequestraram a esposa do Milton, a filha de 14 anos, uma bebê recém-nascida e a própria Maria Isabel Prado. Essa recém-nascida, pessoal, ela é filha da adolescente de 14 anos com o Rafael, um dos rapazes que participaram da morte do Milton e que depois foi morto. Toda a família foi levada à força e mantidos em um cativeiro improvisado em uma casa no bairro Jardim Aeroporto, em Franca. As vítimas foram submetidas a momentos de puro terror. Segundo a investigação, os sequestradores agiram de forma coordenada e com uma clara divisão de tarefas. Eles usaram de extrema violência psicológica e física para pressionarem a Maria Isabel. A jovem de 21 anos foi forçada a circular de carro com os criminosos pela região, sob ameaça constante, para apontar os locais onde ela havia passado e revelar todos os detalhes do que ela havia feito. A Polícia Civil recebeu denúncias sobre o desaparecimento da família e iniciou uma operação de resgate de emergência. No dia 7 de julho, os policiais civis conseguiram estourar o cativeiro no Jardim Aeroporto. A ação foi bem sucedida em partes. Os policiais conseguiram libertar a mãe de Maria Isabel, a irmã adolescente e a bebê recém-nascida. No local, os agentes prenderam em flagrante um homem identificado como Wellington Amorim da Silva, que era o responsável por vigiar o cativeiro e as reféns. Contudo, quando a polícia entrou na casa, Maria Isabel não estava mais lá. Os investigadores descobriram que ela havia sido retirada do local pelos criminosos pouco antes da chegada das viaturas, ou que tinha sido levada para outro ponto de isolamento durante as cobranças do grupo. Desde aquele dia, a jovem que começou tudo isso desapareceu sem deixar vestígios. A investigação ganhou novos contornos nos dias seguintes. 3 dias após o resgate no cativeiro, a casa que pertencia ao caseiro Milton foi invadida novamente por criminosos. Eles reviraram o local, roubaram um veículo e diversos objetos de valor, demonstrando que a retaliação contra aquela família estava longe de terminar. Logo depois, uma nova descoberta assustou os moradores da região. O carro que pertencia a Maria Isabel Prado, o mesmo veículo que as câmeras filmaram cruzando a fronteira do estado com os corpos no porta-malas, foi encontrado em uma estrada rural perto de Ibiraci, outra cidade de Minas Gerais, à margens da rodovia João Traficante. Sim, pessoal, existe uma rodovia com o nome João Traficante, e é em homenagem a um homem famoso na região que era de origens italianas. Se você já conheceu alguém com esse sobrenome inusitado, conte aqui nos comentários. Bom, o automóvel da Maria Isabel estava totalmente carbonizado. O fogo foi tão intenso que destruiu completamente o interior do carro. A perícia técnica foi acionada, mas as chamas apagaram qualquer pista, fio de cabelo ou vestígio de sangue que pudesse ajudar a identificar quem esteve ali por último. Diante da gravidade do caso, a Polícia Civil de Franca agiu rapidamente no indiciamento de alguns dos envolvidos. Ao todo, 6 mulheres ligadas às famílias de Guilherme e Rafael foram indiciadas formalmente pelos crimes de associação criminosa, sequestro, cárcere privado, roubo majorado, fraude processual e falsa identidade. Essas mulheres são Noemi Vitória de Souza Rosa, apontada como a chefe do grupo e a mente por trás do sequestro da família. Ela, no caso, é a tia do Rafael, como eu já mencionei, e a justiça já decretou a prisão preventiva dela, e ela é considerada foragida. A outra indiciada é a Ana Laura de Souza Rosa Alves.
ela é a irmã da Noemi e também tia do Rafael. As outras mulheres, 3 delas, na verdade, são todas parentes do Guilherme. Vamos começar pela Marcela Eduarda Melo de Paula. Ela é a mãe do Guilherme e, de acordo com a polícia, ela teve participação direta no sequestro da família do Milton. Depois temos a Larissa Jennifer Melo de Paula. Ela é irmã da Marcela e tia do Guilherme. Ela também teria tido uma participação ativa no sequestro, de acordo com a polícia. E temos a Cauane Eduarda Melo Cruz. Ela é filha da Marcela e irmã do Guilherme. Pelo que foi apurado, ela também teve participação ativa no crime. E por último, a Kelly Cristina Queiroz Cardoso. Ela seria a proprietária do imóvel localizado no Jardim Europa, que foi utilizado como cativeiro, onde a família foi mantida refém. A Kelly, pessoal, ela alega que estava viajando e que não sabia que a sua residência havia virado um cativeiro, mas mesmo assim ela foi indiciada formalmente por supostamente ter cooperado no crime. Até o momento, a polícia está apurando se a Kelly ela realmente é inocente e não sabia de nada, ou se ela está mentindo para se safar. Bom, o caso ele permanece aberto e com perguntas sem respostas. A polícia ela trabalha com 2 linhas principais a respeito do destino de Maria Isabel. A primeira hipótese é de que ela seja uma foragida da justiça, escondida em algum lugar do país para não pagar pelos 3 homicídios que arquitetou. A segunda hipótese, que parece ser a mais provável, é a de que ela já esteja morta. A polícia não descarta que ela tenha sido assassinada pelos parentes das vítimas como forma de vingança pelas mortes do Guilherme e do Rafael. Sobre a família do Milton, para garantir a integridade física deles, a mãe da Maria Isabel, a irmã dela e a sobrinha recém-nascida foram retiradas de Franca e inseridas em um programa de proteção a testemunhas. Até a data de gravação deste vídeo, tanto a Maria Isabel quanto a Noemi continuam desaparecidas. E esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueça, pessoal, dá uma conferida lá na manual. Eu vou deixar o link no meu comentário fixado e também na descrição desse vídeo. E, como você já sabe, o QR Code está aparecendo aqui na tela para facilitar ainda mais para vocês. Se você tem problema com calvície ou conhece alguém que tenha, indique esse produto para ele, que eu tenho certeza que a pessoa não vai se arrepender. No mais é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.